Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Victoria Carolina Teodoro e eu sou uma aspirante a líder jovem. E eu sou daqui do distrito de Muzambinho, da 10ª região jovem. E eu tô aqui para poder falar sobre um desafio missionário que eu fiz com os meus jovens, que é um dos itens do cartão, né? E esse desafio eu fiz com a minha classe de escola sabatina jovem. Esse desafio ele estava em duas partes. O primeiro ele começava na própria escola sabatina. O segundo ele deveria se estender ao longo de todo o sábado. E como funcionou esse desafio? Como eu percebi que meus jovens muitas vezes eles não queriam participar de alguns projetos fixos, né, da igreja, então eu resolvi propor esse desafio de uma maneira diferente, baseado no que eu sentia na estratégia que eu senti que eles estavam precisando naquele momento. E que eu sabia que eles poderiam se envolver, né? E também levando no contexto a pandemia também. Então foi aí que eu propus esse desafio jovem. O meu desafio jovem ele se chama Desafio do Ato de Amor. Então esse é o nome do desafio. E o que eu propus, né? Já no início da escola sabatina, como eu falei, a primeira parte começa no início, na escola sabatina jovem, eu comecei a falar sobre a lição daquela semana. E aquela lição ela estava falando sobre o amor altruísta. Então na lição estava contando da parábola do bom samaritano, em como a ajuda veio de quem menos esperava e como Deus ele, né, fica feliz quando a gente se dispõe, se levanta a ajudar outras pessoas. Então eu comecei narrando essa história, né? A história do bom samaritano, falando sobre a importância de desenvolver o amor altruísta. Só que antes dessa escola sabatina, eu tinha combinado com alguns irmãos da igreja, com 2 irmãos em específico, uma que tem dificuldade de andar e usa bengala, e o outro que ele iria fingir que estava com uma dor de cabeça muito forte. Eu combinei com os 2 antes que enquanto eu estivesse narrando e falando sobre o bom samaritano e sobre o amor altruísta, sobre ajudar ao próximo, eles iriam entrar com essas cenas, né? Cada um por sua vez. Então, como que se iniciou, né? Eu fiz um momento anterior, né? Que a gente faz oração, que a gente conta como foi a semana. E com isso foi normal, né? Um dos jovens sabia o que iria acontecer naquele momento. E aí com isso eu fui prosseguir e falando sobre o amor. Aí enquanto eu estava falando foi a primeira personagem, né, da igreja, que é uma membro da igreja. Ela saiu com toda a dificuldade de andar e deixou a bengala cair, né, propositalmente, para ver quem iria se levantar para ajudá-la. E no começo eles ficaram parados todos, né, e depois um dos jovens levantou e pegou aquela muleta e ajudou aquela pessoa a continuar, né? Mas enquanto isso, alguns outros ficaram parados, né? Eu fiz esse desafio, estava eu e mais 5 jovens. E aí tá. Aí passou um tempinho, eu continuei falando da lição. Chegou o segundo personagem. E ele fingiu que tava com uma dor de cabeça horrível, que sua glicose tinha caído e que ele tava passando mal. Só que ele atuou muito bem, sabe? Ele começou a tremer, ele começou a tentar tirar a gravata, a se sentir sufocado mesmo. Então ele atuou muito bem. E aí com isso eu percebi que o jovem já causou um impacto maior. Porque a primeira ação eu queria que passasse bem despercebida mesmo, mas que mesmo assim alguém se levantasse. Aí pra segunda eles já ficaram mais mobilizados, mas a maioria ainda ficou quieto no seu lugar. E aí esse personagem ele sentou do lado deles, ele fez toda uma cena, ele foi ali na cozinha procurar água, ele tremia. Mas com tudo isso, teve um jovem que eu senti que mexeu muito aquilo com ele, sabe? Ele começou a ficar incomodado. Aí esse jovem começou a conversar com a pessoa que estava atuando, perguntando o que ela estava sentindo, se ofereceu a procurar açúcar, levantou e foi procurar açúcar.
já iria pedir açúcar, né, pro vizinho, se ofereceu a levar aquela pessoa no hospital ou na casa dela para ir comer alguma coisa. Então, um desses jovens me surpreendeu demais, sabe, porque ele se levantou, ele ficou muito preocupado. Dava pra ver que ele tava muito preocupado mesmo, sabe? E os outros, a maioria ficou mais observando, sabe? E aí depois, né, de um tempo, eu chamei esse rapaz que ele estava atuando e contei para todos eles que essas duas ocasiões tinham sido propositais para ver se eles iriam desenvolver o amor altruísta dentro deles. No começo eles ficaram chocados, né? Eles ficaram bem assim, bem chocados. Mas aquilo acredito que impactou, já plantou uma sementinha, né, no coração deles. E principalmente aquele jovem, né, que na verdade é uma jovem que se levantou. Enquanto isso, ela ainda estava se recuperando, sabe? Porque ela ficou realmente preocupada. E aí, depois que eu plantei essa semente, né, eu propus o desafio do ato do amor. Como eu falei, as outras coisas que eu tinha tentado não tinham dado tanto certo. Então, fiz um desafio mais livre para eles. Então, eu falei assim, mesmo os que já participaram, já ajudaram a esses personagens, também devem fazer agora um desafio do ato do amor, que é, eles teriam o sábado todo, até o fim do sábado, para poder fazer um ato de amor por alguém. Então, eles tinham que desenvolver o amor altruísta. Então, como eu falei, vai ser algo livre. Então, não importa o que vocês vão fazer. O importante é que todos façam. E eu fiquei impressionada com os resultados, porque no final do dia todos fizeram. Exatamente todos. Então, alguns foram conversar, que eu falei que podia ser qualquer coisa, podia ajudar alguém, podia conversar com uma pessoa que estava sozinha, podia sair para evangelizar à tarde. Então, todos, cada um fez alguma coisinha, sabe? Teve uma que foi conversar com a avó, que fazia tempo que eu não tinha conversado. Teve um outro que também fez outros desafios, sabe? Que foi bem um pouco além, que fez outros desafios, não só um. Então, eu tive muitas experiências boas, sabe? E aí, eu falo pra vocês, né? Desenvolverem, muitas vezes, a criatividade para poder alcançar o seu jovem, que você acha que vai mobilizar ele, né? E esse foi o meu desafio missionário, que é um dos itens do cartão. E eu fiquei muito feliz com o resultado.